tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, que bom que você aceitou fazer a live, estou muito feliz. Vamos aguardar aqui só um pouquinho as pessoas entrarem, tá? Tá bom. Já tem bastante gente aqui, coisa Ai, que boa, ótimo. né? Que ótimo, vai ser muito boa essa live. É uma live que faz muito tempo que eu estava querendo fazer sobre esse tema, que é um tema muito importante, muito interessante para as pessoas 50 mais e as que estão já na terceira idade, porque tem tantos episódios que acontecem que é muito bom ter uma profissional de gabarito como você para esclarecer sobre esses assuntos, tá? Eu agradeço. Eu vou fazer uma pequena apresentação e depois você se apresenta e aí a gente começa a fazer as perguntas para você nos responder, tá bom? Então, tá, acho que a gente pode começar, porque já tem até um número aqui expressivo de pessoas, para não ficar perdendo muito tempo. Então, tem muita gente que te acompanha, que não me conhece ainda. Eu vou fazer a minha apresentação, tá? E depois você se apresenta também. Então tá. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, com especialização em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP e exercício terapêutico na clínica médica pela Unifesp. Sou colaboradora e coordenadora do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança há 18 anos e também da plataforma 100% Bem-Estar. O Prepara Esse 50 Mais tem por objetivo incentivar e inspirar as pessoas a serem mais ativas, as pessoas 50 mais, para quando elas chegarem na terceira idade já chegar com uma boa qualidade de vida física e mental. E não só as que estão já também na terceira idade, também para estimular mais um pouco o movimento na vida delas. A gente tem feito várias lives, trazido aqui vários profissionais e referência aqui em São Paulo e outras partes aqui do Brasil para trazer essas informações que a gente tanto precisa saber, né? Hoje o nosso tema vai ser a atuação da fonoaudiologia na vida adulta e a nossa convidada é a Gláucia Grossi, que fala? Próximo. Grossi. É fonoaudióloga, né, Glaucia, vai nos orientar sobre algumas dúvidas que a gente tem sobre esse tema. Eu gostaria que você se apresentasse, Gláucia. Boa noite a todos. Eu sou Gláucia, sou fonoaudióloga, formada na Santa Casa há mais de 6 anos e tenho uma especialização em magia, o trabalho. Ô, Gláucia, a sua voz está falhando. Está falhando? Agora melhorou, assim, acho que mais Melhorou? próximo. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Eu trabalho hoje, meu foco é bem voltado para o público idoso, assim, para os adultos. Já atendi criança, hoje em dia não atendo mais. E eu ajudo as pessoas a engolir melhor, né, os alimentos, reduzindo bastante o risco de broncoaspiração, que é um risco que existe em muitos idosos, da comida literalmente passar para o lado errado, né, descer para o lado errado, que é o pulmão. E também trabalho, ajudo as pessoas a se comunicarem depois de um AVC, do derrame, né, de algum acidente. Então, eu sempre ajudo essas pessoas. E aqui em São Paulo mesmo que eu atendo, e agora eu estou morando em Atibaia, mudei recentemente, e está uma correria, bebê pequeno, atendimento, assim, todo mundo procurando, e a gente não consegue se dividir tanto, né? Mas é isso. Entendi. Você tem uma bebezinha de 2 anos, 1 ano e pouco, é isso? De 1 ano. 1 ano. Nossa, correria, né? E você mora em Atibaia, trabalha em São Paulo, é uma loucura, né? Mas é perto, né? É relativamente perto, né? Sim, é perto, assim, o maior trânsito que eu pego é em São Paulo mesmo, que daqui até São Paulo Entendi, é rapidinho. entendi. Eu conheci
a Gláucia através da internet, né, no Instagram mesmo. Eu sempre gostei muito da forma como ela se comunica pelo Instagram, o conhecimento que ela traz para a gente. E aí foi assim que eu passei a ser uma seguidora dela e acompanhar o trabalho dela. Eu vi que na época da pandemia, ela trabalhando em hospital, em UTI, não foi fácil, né, Gláucia? Eu admirava muito o seu trabalho, e achava assim incrível, né? Você na linha de frente aí trabalhando para caramba com as pessoas que estavam passando por essa situação de Covid. Então, parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu acho aí realmente você é uma profissional e tanto. É, eu acho que você ficou direto trabalhando, né, durante a E pandemia, né? começou a pandemia, já fui chamada para trabalhar no hospital de campanha, bem grande, era um hospital que estava atrasado em obras, né, que a prefeitura entregou para estrear e aí estreou no meio da pandemia e acabou virando um hospital de campanha, muito cheio, assim, muita gente me pergunta, mas o que você foi fazer lá? Você é fono? O que tem a ver, fono? É justamente isso que é engraçado. Na verdade, todo mundo que tem Covid, que tiveram Covid da forma mais grave, que usaram a respiração, que tiveram a respiração perdida, ficaram entubados muito tempo em coma, tinha esse risco de broncoaspirar. Então, nós até fizemos um estudo, já existem, né? Mas que nas primeiras 24 horas que a pessoa sai do tubo, existe um grande risco. Então, todo mundo que sai do tubo usa a sonda por conta do risco. Então, todo mundo, mas fono, o que você está fazendo? Então, era justamente isso, avaliando e gerenciando esse risco da pessoa voltar a comer com segurança. Às vezes também vinha com traqueostomia, que é aquele buraco que faz aqui, o orifício, né, na traqueia, para a pessoa respirar. Então, nessa época, Gorete, todo mundo ficava muito tempo entubado. Então, era acima de 10 dias, 20 dias, mais de um mês. E quando saía do tubo, do coma, não era a mesma coisa, né? Então, a pessoa Entendi. ficava debilitada. Você imagina um tubo na garganta, né, pela boca, sedado, muita medicação, muitos problemas acontecendo ao mesmo tempo. Então, muita gente achava que Covid era só mesmo para comprometer o pulmão. Mas não, porque o pulmão, ele tem ali, tem a troca gasosa que é feita, ela faz essa oxigenação para os outros órgãos. Então, também alterava parte do rim. Então, todo esse comprometimento em tudo. Então, a pessoa ficava bem debilitada. E aí, a Entendi. primeira coisa que saía do tubo era: o que eu vou tomar? Me dá água. E não podia. Então, às vezes, dava vontade, dava uma dó, assim, vontade de dar água, porque a pessoa ficou muito tempo, né, em coma. Então, Entendi. a fonoaudiologia faz, todo mundo não sabia, né? Então, nós ficamos muito conhecidas, muito mais valorizadas depois da pandemia. É impressionante. Quer dizer, tinha tudo a ver, né? O profissional de fono nessa frente de trabalho aí, né? Muito importante, né? Até porque eu imagino que o tubo machuca um pouco a garganta e tudo a ver para a fono fazer essa reabilitação, né? Muito importante esse trabalho. Eu acompanhei as suas postagens e sempre te admirando à distância. Na época eu ainda não te conhecia direito, assim, mas parabéns pelo trabalho. Então, eu gostaria de iniciar aqui o nosso tema e eu queria saber o que faz o profissional de fonoaudiologia, que a gente costuma chamar fono, né? Só fonoaudiologia é muito grande, né? Fono, ela atua assim, em diversas fases da vida. Então, desde que nasce um bebê, que nasce com dificuldade para respirar, automaticamente nasce com aquela sondinha que precisa se alimentar, não consegue mamar. Então, tem todo aquele período de UTI, a fono já atua nessa hora. Então, em criança que tem dificuldade de fala, que troca as falas, né? Troca o P pelo B. Então, é muito comum isso. Agora, crianças autistas, dificuldades para ouvir. Então, desde o idoso, crianças com Down, né? Então, dificuldades de falar, de se portar em público. Então, muita gente me procura porque não consegue fazer uma palestra, não consegue fazer uma reunião.
e também atua nessa área dos AVCs, dos problemas neurológicos. Então, tudo que acontece na cabeça interfere. Então, por exemplo, se tem um AVC, um derrame, numa área que é responsável pela fala ou pela deglutição, né, que é o engolir, vai precisar de fono para ajudar nessa reabilitação. E é muito bonito, a gente acha que fono é só para quem não sabe falar. Todo mundo fala, eu fiz fono quando era criança, porque eu tinha a língua presa, ou porque eu não escuto direito, aí vem aquelas piadas, o que você falou? Mas são as mesmas coisas, mas na verdade vai muito mais do que isso. Então, a gagueira também. Então, até para vocês terem uma ideia, até eu também trabalhava numa empresa que eu fiquei um tempo em Moçambique, e lá tinha uma obra grande. Todo mundo que trabalha em barulhos excessivos também pode causar perda de audição e a fono faz toda essa avaliação, o acompanhamento, porque também pode gerar processo, né? Então, perde uma visão, a audição é super sensível. Então, a fono também atua nessa parte. Entendi. Você trabalhou em Moçambique, numa empresa do que você falou? De construção, chama Odebrecht. Entendi. E aí você foi fazer esse trabalho lá porque as pessoas tinham muitos problemas que necessitavam um tratamento com a fono. Isso. É isso? Isso, exato. Então, por exemplo, é uma obra, então, máquinas que fazem muito barulho, com a proteção, que usa aquele protetor auditivo, ele ajuda a proteger a audição. Mas mesmo assim, durante anos, trabalhando, dependendo do número de horas que a pessoa está exposta, pode lesionar e causar uma perda auditiva, que é irreversível, não tem cura. Então, a fono faz todo esse gerenciamento para não deixar, para evitar que isso aconteça. Em todos os lugares. Aí a gente vai lá, faz o exame de ouvido e acompanha ano a ano quem tem perda, se tem alguma coisa nesse meio tempo, se o tipo de protetor é eficaz para aquele nível de ruído, né? Sim. É muito alto. Não sei se vocês já se depararam, mas todo mundo, né? Barulhos muito altos, até você passa britadeira, muita poluição sonora, isso também a gente fica estressado, gera um estresse. Então, trabalhar por 8 horas no barulho acaba gerando estresse das células que você perde a audição automaticamente. Entendi. Pessoal, se vocês quiserem teclar aí nesse aviãozinho, convidar alguém para assistir a live, vai ser muito bem-vindo, tá? Se também vocês quiserem colocar a cidade que vocês estão, vai ser ótimo para a gente saber. Eu já vi que tem gente aqui da China, que eu vi aqui escrita aqui, eu acho que é chinês. Bom, sejam todos bem-vindos que estão entrando agora, tá bem? Me diz uma coisa, por que algumas pessoas se engasgam com mais facilidade do que as outras, principalmente quando estão se alimentando? Já entrando no assunto aí direto da fonoaudiologia. Literalmente, todo mundo pensa que entrou no lugar errado. Na verdade, vou até dar um exemplo prático. Toda vez que a gente come, que a gente respira, o ar e a comida, eles passam pelo mesmo lugar. Se a gente até colocar 2 dedos aqui no gogó e engolir a saliva, vamos fazer esse teste prático. Engole a saliva. Você vê que a gente sobe e abaixa, né? Isso. É a mesma estrutura. Então, quando ela subiu e abaixou, é como se fosse uma porta fechando o canal respiratório, né, laríngeo, para descer a saliva para o lado certo, que é o esôfago. Quando esse mecanismo não funciona direito, a gente também tem que pensar que respirar e engolir são coisas ligadas, né? Uma funciona dependendo da outra, mas a gente não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. A gente sempre engole fazendo uma expiração. A gente solta o ar, a gente prende, faz uma apneia e solta o ar depois, em seguida. Então, toda vez que a gente tem uma incoordenação, a gente está, sei lá, conversando e riu sem querer, foi uma incoordenação. A gente tentou inspirar e aí pode sim ir para o lado errado e a pessoa engasgar, tossir. Porque a tosse, ela nada mais é que uma resposta do nosso corpo, de mecanismo de proteção. Então, a gente tosse e aí aquele alimento ou que você engasgou, né, quis ir para o lado errado
ele volta, depois que engole, vai para o lugar certo e desce para o lugar certo. O que acontece, muita gente idosa, tem algumas pessoas que têm uma disfagia, existe um sintoma, né, de quem não consegue se alimentar direito, que é a disfagia. Então, acontece muito em idoso, quem tem algum problema neurológico, né, que afeta o lado da deglutição, e aí fica muito mais difícil. Ele precisa fazer fono para fazer exercício, porque os músculos que são responsáveis, cada músculo tem um papel. Então, vamos pensar assim. A gente tem aqui os nossos dentes, né, as bochechas, tudo eles têm uma força. A língua exerce uma força para que o alimento ele desça para o lado certo. Então, desde que a gente coloca a colher de comida na boca, que a gente mastiga, a gente lateraliza, faz a trituração do alimento nos dentes, e aí a gente engole. A gente eleva a língua bem no céu da boca e empurra esse alimento com força para engolir para o lado certo. Então, muitas pessoas, até casos de câncer também, não conseguem, não têm essa força, ou que ficaram em coma, tiveram hospitalizados por dificuldades de respiração, né, no caso de Covid ou outras coisas, não consegue, não tem essa mesma força, e aí, literalmente, porque é o mesmo lugar, assim, anatomicamente é o mesmo lugar. Então, pode sim acontecer da pessoa engasgar, de ir para o lado errado. Entendi. Aconteceu, tossir, engolir em seguida. Tem coisas que todo mundo faz, que eu vejo. Eu já vi presenciei muitos casos de engasgo, da pessoa dar água na hora do engasgo. Isso é uma coisa que nunca pode acontecer, porque faz piorar o engasgo, mas assim, de forma, se estava ruim, se está vendo uma pessoa sendo engasgada, é uma sensação de afogamento. Falta o ar mesmo, é horrível, fica roxa, vermelha. E aí, às vezes, até já presenciei casos da pessoa tá ali, tossindo, engasgada, mas está bem, as cores, e aí a pessoa vai lá e dá água. Meu Deus. Não, não pode dar água? Água não pode, não adianta bater nas costas, sabe? Chamar São Brás, que é o santo do engasgo. Todo mundo, São Brás, soprando, assim, soprando, batendo nas costas, dando água, não adianta, não vai resolver. Tem que fazer sempre espera, deixar a pessoa tossir, voltar. Muitos casos de engasgo por dar água, por fazer a conduta errada, piora tudo e vira aquela loucura, né? Nossa, é muito. Então, nesse caso, quando a pessoa se engasgar, tem que esperar acalmar? Espera tossir. O ideal é que a pessoa tussa, né, para expelir aquele alimento. Tossiu, engole em seguida e deixa a pessoa ver se ela consegue expelir. Se não conseguir, tiver roxo, tiver vermelho, a gente tem uma manobra que pega por trás da pessoa e aperta aqui nessa região. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, ó. E aperta, abraça a pessoa e faz a manobra de Heimlich, que chama. Então, isso faz com que a pessoa desengasgue nessa hora. Com o bebê E se a pessoa né? estiver sozinha em casa? Então, a pessoa tem que saber, tem que chamar ajuda imediatamente, em primeiro lugar, Tem alguma coisa. que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tentar pedir ajuda, assim, na hora. Pede do vizinho, de qualquer De quem estiver pessoa perto. que esteja próxima. Se não tiver ninguém, pega um objeto, joga, mas tem que pedir. Entendi. Nossa, bem difícil. Tá certo. Eu vi que tem gente aqui de Uberlândia, de Jaraguá do Sul, do Irã, Nossa. da China, que eu estou anotando aqui, as pessoas estão escrevendo. Então, essa dificuldade que a pessoa tem de, às vezes, de deglutir o alimento, eu vejo também que tem pessoas que não conseguem engolir comprimido. Eu, por exemplo, não consigo. Então, quando eu vou tomar um comprimido, eu como alguma coisa, e coloco o comprimido no meio e engulo. Porque se eu colocar o comprimido sozinho com água, ele gruda aqui na minha garganta e me dá aflição. É natural isso? Tem muita que, na verdade, não é natural, mas tem muito psicológico, que acho que desde a primeira vez a pessoa sente essa dificuldade, mas existem algumas estratégias para ajudar quem tem essa dificuldade. Primeiro de tudo, existem alguns medicamentos que dá para cortar e macerar. Macerar é amassar eles e tomar tranquilamente. Isso que os meus pacientes
que têm dificuldade de engolir fazem. Mas não são todos os comprimidos que pode acontecer isso. Se Uma vocês cápsula não dá. eu peguei até uma bula de um remédio aqui, tem a parte de opções de administração, que é justamente para quem tem dificuldades para engolir. Então, a maioria dos medicamentos hoje já tem opções de administração, então eu estou aqui com a Pixabana, a receita. Para os pacientes que não conseguem engolir comprimidos inteiros, eles podem ser triturados e suspensos em água ou em suco de maçã. Ou seja, não é todo medicamento que você pode diluir com alimento ou com alguma coisa pastosa, como um iogurte, né? Um suco de manga, porque isso ajuda também. Então, é sempre bom perguntar para o médico, perguntar para o farmacêutico, ler a bula direitinho, porque tem alguns que não podem. E é difícil mesmo. Eu tenho até uma experiência que eu atendia lá no ambulatório da Unifesp mesmo, da Escola Paulista, que nós fazíamos aquele exame que coloca a câmera pelo nariz e enxerga aqui a parte anatômica. Então, na hora que a gente colocava a câmera, o comprimido estava lá. Então, a pessoa achava que tinha tomado o comprimido, mas na verdade, ingerir eles ficava parado. Ou seja, uma hora vai descer, né? Também não ia fazer o mesmo efeito. Então, assim, era muito comum a gente encontrar medicação, comprimido, 3 comprimidos. Você acredita? Assim, imagina. Você fica desesperado. Meu Deus, Jesus Cristo, até dissolver isso. Um dia desse eu fui fazer um exame, um tempo desse aí, a mulher falou assim, tem que tomar esse comprimido aqui. Eu digo, não, mas traz uma bolachinha aí. Ela disse, não, não tem bolachinha não. Ela, vamos, tem que tomar. Aí eu, pá, no susto lá, bebi água e o comprimido desceu, ainda bem. Mas é complicado, tem uns que são enormes, né, para se tomar, tem outros que são muito pequenos e gruda, né? Mesmo para quem tem facilidade, às vezes dificulta, prende na garganta. Entendi, então. Também, o que eu sempre falo. Então, tem essa forma, né, que a gente pode ler e tomar um golão de água, colocar ele mais lá na ponta da língua, na parte de trás da língua, e tomar lá. um golão lá no fundo. Ou deixar ele meio solto aqui, na ponta, né, na parte de trás e na ponta, e tomar um golão. E apertar bem a boca na hora de engolir. Desse jeito. Fazer o ato de deglutir, né? Quando a gente aperta a boca, igual vocês podem até ver, fazer um exemplo prático. Engole aí agora a saliva, não sei se faz a prática aí para vocês perceberem o quão importante é apertar bem a boca na hora de engolir o comprimido, para quem tem dificuldade. Engole a saliva com a boca aberta. Engole a saliva. Não vai. Não, agora fecha bem e aperta. É diferente. A força que os lábios fazem fechando bem, vedando bem, é diferente. Então, automaticamente aumenta uma pressão que a gente fala de pressão intraoral, uma pressão na base da língua. Entende? Entendi. Então, se engolir assim, de boca aberta, então pode ter certeza que o comprimido vai ter mais dificuldade um pouco para passar. Sim. Você engolir com a boca mais forçando aqui, ó. Isso só para quem tem dificuldade. Não precisa todo mundo... Aí daqui a pouco vai estar todo mundo apertando a boca. Não, que a Glaucia ensinou. É só para quem tem dificuldade. Tá. Eu vi que tem gente aqui que diz que toma de 3 a 4 comprimidos de uma vez e tudo bem. Não se engasta, né? Não, tem facilidade, porque põe os comprimidos na boca, bebe água e beleza. Tem gente que tem essa facilidade de tomar vários comprimidos de uma vez só e tudo bem, né? Não tem problema. Agora, saindo um pouco dessa questão aí da deglutição, vamos falar agora um pouco da voz. Algumas pessoas têm dificuldade de dicção. Como pode melhorar essa dificuldade? Porque tem gente que fala e você não consegue compreender direito o que a pessoa está falando. Tem jeito? Tem jeito. Todo som que a gente fala, ele tem um ponto e um modo de articulação. Então, por exemplo, para a gente falar o P, o B e o M, todos eles batem um lábio no outro. Se a gente faz, por exemplo, o T e o D, a língua fica mais atrás dos dentes, sabe? Então,
Então, para uma pessoa ter boa dicção das palavras, né, ela precisa abrir bem a boca e articular todos os sons. Acaba acontecendo muito, é muito comum que a pessoa, por exemplo, come o S, não fala as vogais direito. Então, uma das coisas que a gente ajuda muito, como exercício que a fono passa, é articular bem as palavras, pegar, por exemplo, um texto e ler exagerado. Então, vou ler aqui a bula, tá? Então, para os pacientes que não conseguem engolir. Então, assim, falar bem articulado o texto. É claro que na fala espontânea não é assim que a gente fala, não é assim que a gente age, né? Mas todo som que a gente tem que prestar atenção, a dicção, quando a articulação está travada, às vezes a pessoa fala mais assim. Tem vários tipos de dicção alterada, né? Então, falar o S é uma das coisas importantes. Usar todas as vogais, todas as letras da palavra e não comer nenhuma. Existem os... Entendi. Entendeu? Então, tem um exercício também que é bom. Eu não trouxe aqui, eu não consegui encontrar com a mudança, não faço nem ideia de onde estão minhas rolhas. Rolha de vinho, sabe? Sim. Pega uma rolha de vinho, vou colocar aqui até uma escova, vamos supor que seja uma rolha de vinho, colocar entre os dentes, 50, 49, 48, de 50 para 1. Sempre quando for... 50, 49, 48. Isso. Sei. Voltando, né, até 1, antes de alguma apresentação, ainda mais que... Isso é um exercício para a pessoa falar as palavras com mais clareza. Teve uma senhora aqui que disse que ela tem um neto com 19 anos e tem uma certa dificuldade na fala. Então, fazer esse tipo de exercício, botar a rolha aqui na boca e repetir os números de trás para frente. Isso. Esse é um dos exercícios. Pegar uma leitura, né, um texto, e articular as palavras. Também nesse texto, você pode só ler as vogais. E percebe, Tá. Faz até um teste antes, grava sua voz, depois vocês podem gravar a voz de vocês, depois faz os exercícios e vê como faz diferença. É impressionante. Tem outro também, badagá, bedeguê, bidigui, bodogó, budu, patacá, patacá. Patarrá. De casa, patacá. Então, são exercícios, isso. São todas as formas de, assim, claro que são técnicas que o fono usa para poder fazer com que essa pessoa melhore essa dicção, melhore a forma como ela se expressa. Sim. São exercícios Eu muito... vejo pessoas adultas, até assim, já com mais de 60 anos, que a vida toda teve essa dificuldade de se expressar e não faz uma fono, não sei, ou não tem um conhecimento sobre essas técnicas para poder fazer e tentar melhorar, né? Essa maneira de falar para a gente entender melhor, né? Tem até aquela humorista, atriz da televisão, que ela fala rápido demais, tem gente que não consegue entender. A Tatá Tem gente que não entende o que ela fala, porque ela fala rápido demais, né? Então, essa questão também de falar muito rápido é difícil, porque às vezes a gente fala assim, calma, respira, fala devagar para eu poder entender. É a palavra-chave, respiração, porque a voz ela é produzida, na verdade, pela saída, né? Nós inspiramos o ar, entra pelos pulmões, e aí na saída do ar faz com que vibrem as pregas vocais, que aí faz o som ser produzido. Então, quando a gente está nervoso, até para fazer uma apresentação, quando a gente quer falar, ou tem uma característica vocal, que todo mundo tem um jeito de falar. A gente até consegue identificar alguém pela voz no telefone, né? Ligou para alguém, é a Gorete que está me ligando, é minha mãe, é meu pai. Porque a característica de voz é única. Cada um tem a sua. Igual a identidade, né? O polegar lá. Nossa identidade é a nossa voz. Então, alguns momentos que a gente pode usar ela também depende do nosso estado físico, do emocional, depende de cada lugar. Então, se eu estou nervosa, minha voz vai ficar trêmula, vai falhar.
Se eu estou num lugar, eu estou só falando com crianças, eu não vou agir como se eu estivesse falando com pessoas adultas, né? Com bebês, por exemplo. Eu vou usar ênfase nas palavras, mais um pouco a diminutivo. Então, são situações que a voz, ela transparece muito de quem nós somos e do estado que nós estamos ali, do físico, do emocional, de cada situação. Então, tem vários fatores que influenciam na voz. Então, existe, sim, essa possibilidade de mudar com diferentes situações. Por isso que, às vezes, tem gente que vai fazer, assim, uma apresentação, né? E perde a voz também, ó, esse estado emocional aí que você falou, então influencia muito, né? Uma coisa que eu observei nas famílias, as vozes são todas parecidas. Por exemplo, a minha voz é igual a das minhas irmãs, é tudo igual. Aí outra família, eu observo, as vozes são tudo igual naquela família. Então, isso procede? Isso procede. É engraçado, eu também tenho já percebo, isso é parte da característica vocal da genética mesmo, sabe? Então, Sei. isso procede. Então, o que você estava falando, Gorete, faz total sentido. A respiração é quem manda. Então, né, a voz é produzida pela saída do ar, que faz com que vibre as pregas vocais e ressoa, né? Nariz, caixa de ressonância, boca. E a pessoa que está nervosa, que começa a respirar mais ofegante. Então, respira mais ofegante. Então, isso totalmente difícil de falar e de você achar que a voz vai ficar boa ou que vai melhorar. Primeiro, a gente tem que melhorar a causa. Então, a respiração, dar sabe, aqueles exercícios de alongamento. Então, às vezes, a pessoa está muito tensa. Aqui, os ombros ficam todos duros e tudo influencia na produção da voz, no desempenho da pessoa em apresentar uma palestra, de até se apresentar em reuniões mesmo. Tem gente que tem vergonha de se posicionar numa reunião, porque a gente pensa que não, mas o silêncio também comunica. Então, uma pessoa que está em silêncio ali um pouco, pode ser que ela esteja com vergonha, nervosismo, ou não sabe nada, ou sabe e fica retraído. Então, a gente tem que sempre prestar atenção e ajudar também, né? É importante que a gente ajude. O que você falou foi até gozado. Tem gente que não tem essa percepção. Muita gente leva a vida toda, a vida de adulto, assim, desde criança, vai levando e está tudo bem. Muita gente me procura mesmo, os adultos, sei lá, 40 anos, 30, ou saiu da faculdade. Ai, doutor, eu vou entrar em reunião, eu tenho a língua presa, o que eu posso fazer? Sabe, assim, uma certa idade que ele já tinha isso, mas é que agora que vê a necessidade de procurar uma fono. Mas é interessante que as pessoas ajudem, que as pessoas saibam o que nós fazemos para ajudar, né, o próximo. Que tem aquelas pessoas que dizem que tem língua presa, que falam assim, sopinha de massinha, né? Sopinha de massinha, né? E aí tem gente que fica assim a vida toda, e é até bonitinho esse sopinha de massinha, eu acho fofo. Mas uma coisa que eu achei interessante, olha, a Ana Carol Guimarães, fono maravilhosa, é que uma pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, a pessoa que tem uma dificuldade com a dicção, aí ela faz um tratamento com a fono, melhora. Aí ela termina o tratamento, mas às vezes depois volta novamente. Por que isso acontece? Então, volta por questão de ajuste. Porque a dicção é uma coisa que é rápida. Se a pessoa fizer os exercícios direitinho, trabalhar a musculatura e se conscientizar, pode ser que volte um pouco, mas não tudo, sabe? Então, eu conheço a maioria dos meus pacientes, os pacientes que eu vejo que fazem que direitinho os exercícios, que colocam aquilo em prática, acaba automatizando na conversa, na fala espontânea, e aí não tem mais. Entendi. Também tem que continuar fazendo um pouco, né, dos exercícios de vez em quando, caso perceba que está voltando. A família também tem que contribuir, colaborar, né, com essa pessoa para que o estado emocional também, às vezes, da pessoa influencia, né, alguma situação que possa, sei lá, ela retornar a ter aquela dicção. Então, tudo tem muito a ver, né? Tudo isso. Agora me diz uma coisa. Só o exercício físico. Você não pode parar nunca de uma vez.
que você sabe, você está todo assim ativo. E a fisiologia do exercício já tem vários estudos que não pode parar de uma vez. Você não pode, você tem que sempre fazer a manutenção. É a mesma coisa. Entendi. Como todo É. Agora vamos mudar um pouco para a questão do ouvido. ano. Eu dava aula para um grupo, eu dei aula por esse grupo durante 15 anos. Aí tinha uma dessas das alunas que chegava assim, Gorete do céu, eu sinto dor todo dia. Tudo em mim dói. Quando não dói, eu me belisco para ver se eu estou viva. Aí ela brincava e dizia assim, até meu ouvido apita. O ouvido apita? Pode aplicar, pode. A gente chama de ouvida, mas tem uma causa. Ela tomava bastante remédio, tem muita medicação. Tomava, porque ela tinha dores, né? Ah, então, tem muitas medicações que fazem o ouvido apitar, né? Que é o famoso ouvido, medicações, muitas doenças. Até a alimentação pode fazer o ouvido apitar. Então, o ouvido, a nossa cóclea, que é o órgão auditivo, é muito sensível. Então, o excesso de açúcar, o ouvido ele percebe muito e altera, né? Dá umas apitadas no ouvido e incomoda bastante. Quando você tem rolha de cera, também pode incomodar. Então, a gente sabendo a causa do apito, tem cura. E aí, existe muita gente que apita o ouvido, por exemplo, foi numa festa a noite inteira, ou passou o dia ouvindo aquele som, aquele nível de pressão sonora muito alto no ouvido. O nosso ouvido ele é tão sensível, ele é mais que o nosso olho, que é a nossa visão. A gente percebe logo, porque cai um cisco no olho, a gente já tira, já fica preocupado. O ouvido ele funciona até quando a gente está dormindo. Então tá ali qualquer barulhinho, ele vai e ativa, é a coisa mais linda, é muito sensível. É o órgão mais sensível do nosso corpo. Então, se ele apita, é porque a gente tem que investigar qual é a causa. Muitos apitos vêm por perda auditiva também. Então, tem gente que Ah, tem e apita. Então, por isso que tem que ficar assim, sempre de olho. Apitou, tá apitando muito. É um barulho de. Tem vários apitos também, né? Tem aquele que é barulho de panela de pressão, que é uns. Tem uns que é como se fosse um mosquito, que fica bem fininho e agudo, incomoda demais quem ouve esse tipo de zumbido, né? De apito. Então, tem que procurar o otorrino para ver qual a causa, se é medicação, se é por conta do barulho alto, se tem alguma rolha de cera entupindo ou infecção no ouvido, qualquer coisa que pode trazer tem uma causa, tem que saber, porque é algo, não é uma coisa, zumbido é uma doença, nossa, tá doendo, acabou, não é uma causa, tem uma causa ali que está acontecendo no corpo, que está levando a pessoa a ter zumbido. Até fone de ouvido causa zumbido. entendi. Agora você falando aí dessas coisas, eu lembrei, quando eu fazia faculdade, eu morava em Fortaleza, e na casa que eu morava tinha um pé de goiabeira, que o carro do meu pai ficava estacionado embaixo desse pé de goiabeira, e ele me levava para a faculdade. Então, quando eu entrei no carro, entrou uma abelha no meu ouvido, Meu que eu acho que estava na goiabeira. Aí ficou zzz, Deus, e eu fiquei desesperada, papai, papai, papai. Entrou um bicho aqui no ouvido, e aí é horrível, horrível. porque ela fica se debatendo, né, dentro do ouvido, e daí nós fomos ao pronto-socorro, eu fiz uma lavagem e ela saiu. E a partir daí, eu passei a dormir sempre também com lençol assim, com medo de entrar. E sempre que eu vou cortar o cabelo, eu falo pro cabeleireiro, deixa os cabelinhos assim cobrindo o ouvido, porque eu tenho medo de abelha. Ficou com trauma. Fiquei com trauma. E aí ele atende muita gente, o cabeleireiro, eu falei, não esquece, hein, dos cabelinhos para deixar aqui para cobrir a entrada aqui do ouvido. Ele disse, você é aquela da abelha, ele brinca comigo. Mas é uma coisa que pode acontecer, né, com qualquer pessoa. Pode, nossa, isso aí é perigoso. Até mesmo entrar algum bichinho no ouvido, já vi muito. Até mesmo o uso do cotonete perfura o tímpano. A gente tem um tímpano. A gente tem aqui. Eu queria saber sobre isso também, sobre o cotonete. Deve ou não usar o cotonete? Não, não deve usar. Vou já explicar por quê. A gente tem aqui a orelha externa, né? Que é aqui essa caixa de ressonância, o som entra, faz com que vibre os ossículos atrás, passa na membrana timpânica, ele vai rodando até a cóclea.
e aí manda mensagem para o nervo auditivo para saber, né, o que a gente vai fazer com o som também, toda a parte cerebral junto. Quando a gente tem a cera, Deus faz as coisas perfeitas, né? Ela, na verdade, ela é produzida por conta das glândulas sebáceas, então tem muito mais pessoas com cera do que outras, e ela tem um pH ácido, que é perfeito para proteger os ouvidos de poeira, de micro-organismos, então ela protege. Toda vez que a gente acha que tira a cera do ouvido, pode ser que a gente está empurrando mais. Então, principalmente aquelas pessoas que têm muita produção de cera, assim, demais, né? Que parece que tem, porque todo mundo tem, é igual. Não que seja igual, assim, mas todo mundo tem a produção de cera. Mas tem uns que são produzidas mais. Então, acha que está tirando, está empurrando. Empurrando, aí acaba fazendo um grande problema, que é a formação de rolha. E aí entope, aí acha que está surdo, com o ouvido tapado, assim. Não estou ouvindo nada. Aí vai olhar no otoscópio, tá cheio de rolha de cera por conta do uso do cotonete. Entendi. E isso tem o risco de perfurar o tímpano. Entendi. Então, Eu, por exemplo, não uso cotonete, mas eu tenho facilidade de produzir cera. Inclusive, de vez assim, uma vez por ano eu vou para limpar. Esse ano, inclusive, eu já fui no otorrino para poder tirar a cera. E às vezes não precisa nem de lavagem, só com a espátulazinha ele tira, e é impressionante a quantidade que sai, né? Até eu saio de lá brincando, eu digo assim, meu Deus, dá para encerar uma casa. Claro, exagerando, né? É uma hipérbole, né, na verdade, mas umas pessoas têm mais facilidade, outras menos, né, de criar essa cera. E às vezes tapa o ouvido, você não escuta realmente, isso acontece. Mas são coisas que surgem e a gente tem que cuidar. Agora, eu não uso cotonete, mas eu vejo muita gente com o dedo, com cotonete, com qualquer coisa para poder tirar a cera. pedaço de clipes, tampa de caneta, a unha Que eu risco, já hein? vi tudo, já vi tudo. E, assim, se você fazer um exame audiometria, um exame que avalia quando faz de ouvido, vai dar perda auditiva. Então, às vezes você acha que está tampado e não está escutando. O ideal é, tomou banho. A cera tende a sair do nosso corpo natural, embora naturalmente. Pegar um pedaço de toalha branca, faz até um teste. Toma banho, pega um paninho branco, passa em volta aqui da orelha e olha. Você vai ver que tem cera, que ela fica mais líquida, como se ela derretesse com calor, né? Então, quando a gente faz exercício físico, a gente fica suada, também sai um pouco. Sabe, a gente não fica até dando uma coceirinha algumas vezes, é a cera. Então, esse é o correto de se limpar o ouvido. É com uma Ah, toalha. pega uma toalhinha e mexe assim para tirar o que está na superfície, né? Para não deixar acumular, é isso? Passa só dentro aqui do ouvido, depois do banho. É bom sempre Entendi. banho. Que está mais E aí molinha, fica né? mais molinha. Não usa cotonete, Entendi. coisa assim. E tem gente, eu já vi pessoas que põem álcool quando o ouvido está tampado, põe uma gota de álcool. Não, não, Eu melhor disse não. que melhora. Porque imagina assim, se o seu tímpano, não é bom colocar nada, se o tímpano está furado e coloca pinga qualquer coisa que seja, acabou, assim. Pode até levar à cirurgia, piorar o quadro, assim, é uma coisa, é bem É sério. aquelas receitas caseiras que às vezes dá certo, uns dão certo e outras não, né? A gente vai mesmo pela sabedoria popular, né? Põe um olhinho quente, põe álcool que desentope, né? Muitas sabedoria popular às vezes funciona, mas outras têm algum risco, né? Essas daí eu recomendo, melhor ir no otorrino, faz um exame de audiometria com a fono, vê se salvação. Casos de cera que a pessoa usa tanto cotonete, mas tanto que já vi, que fica até infeccionado por dentro, fica muito seco e dói tanto para tirar, é horrível. De tanto limpar, né? De tanto passar o cotonete, resseca o ouvido. Vai ressecando, aí ali gera uma infecção e fura o tímpano, assim, é bem dolorido. Não sei se vocês já tiveram, que quiser me falar aí, dor de ouvido, dor de dente, eu acho que são dores muito, assim, perto, assim, próximo. Eu acho que de ouvido já ganha, assim,
é desesperador, dói demais, principalmente infecção. Então, o não uso do cotonete já é uma forma de prevenir para não causar infecções, né? E não causar excesso de cera, o zumbido, apito, ouvido tapado. Então, pode acontecer também. E também tem que fazer a prevenção, né? Ir ao médico pelo menos uma vez por ano, ver como é que tá, se está tudo bem, ou se tiver algum evento, ir no pronto-socorro para poder tirar, limpar, né? Você tem que tomar uma providência, porque se você sozinha ficar tentando lá retirar, não pode causar problema como você está dizendo aí, né? Então são muitas questões que a fono ajuda nessa questão da voz, na questão do ouvir. No nariz tem alguma coisa também que a fono ajuda ou não? Também, a gente diz aqui dos órgãos, a gente fala órgãos fonoarticulatórios, os articuladores, nariz, que é uma caixa de ressonância, tudo, respiração também ajuda. Tem gente que tem uma voz que vai muito para o nariz, então a gente traz um pouco da respiração para essa parte daqui, tira um pouco do foco do nariz. Também tem a parte de implante de cóclea, implante de ouvido, né? O que eu mencionei também da fono no trabalho, que ajuda bastante para gagos, para pessoas que têm disfluência e crianças, assim, tem muita criança, as clínicas estão cheias, principalmente nessa fase escolar, que fazem trocas de fala, e muitos médicos ainda, a gente tem muita dificuldade das pessoas ainda entenderem que não é normal uma criança de 4 anos não falar. A gente tem que saber identificar todo o desenvolvimento, né? Então, assim, com 2 anos tem que já falar algumas frases, formar algumas palavras. Não dá para a gente esperar 2, 4 anos. Outro dia eu vi uma mãe dizendo que o pediatra disse que era normal não falar, tinha 4 anos. E, nossa, isso é um absurdo, porque você pode ter um diagnóstico, a gente chama de apraxia, né, de fala na infância, ou algum outro diagnóstico associado. Se você não prevenir, não começar a intervir antes, pode ser pior para o futuro da criança, para o aprendizado, da fase escolar, a dificuldade de leitura. Tem muita criança que também não consegue cortar palavras em pedaços e fazer a leitura ou compreender aquele texto e acaba indo muito mal na escola. E aí os pais Entendi. eu faço, você procura vários profissionais até chegar na fono e descobrir que é alguma coisa que já poderia ter visto antes, mas não viram por, às vezes, falta de Falta de informação, conhecimento, né? ou até mesmo de aceitar, de acreditar, né, que nenhuma mãe quer. Agora, eu sendo mãe, eu vejo assim, a gente tenta, não, vamos igual no começo, a minha bebê também teve dificuldades para mamar. E eu, como fono, também sei trabalhar com bebê, também estudei, mas eu era mãe. Simplesmente eu esqueci tudo que eu aprendi, eu ficava desesperada, chorando, meu Deus, o que eu faço? Mas foi assim, difícil de aceitar. Falei, não acredito que a minha bebê tem. Ela nasceu com frênulo curto, né? Quando a língua fica presa do bebê. Sei. Para cortar, e fez um pique, um corte. E aí eu levei, mas eu tava não querendo aceitar. Não, minha filha, minha bebê, imagina, eu sou fono, eu sei fazer. Não, nada, não sei nada. E eu sei ser mãe. Então eu precisei de uma outra pessoa, uma amiga minha, da Ju, que não está aqui hoje na live, mas ela foi incrível, assim, me ajudou com outro olhar, outra visão de tudo que estava acontecendo e dali em diante seguir com tranquilidade. Mas imagina, não aceitar, não achar que tudo bem, que é isso, que uma hora vai passar naturalmente. E não vai, E não porque a gente pensa, vai, né? Tem que corrigir enquanto é cedo, né? não é só a língua. Normalmente é o pediatra que indica a fono, né? Nesse caso, quando é criança. Na maternidade, eles fizeram, a gente tem um teste da linguinha que é feito, que é lei agora, todo hospital fazer, mas Como lá chama o teste? da linguinha, igual o Da teste da orelhinha, língua. para ver se a linguinha está presa, se tiver presa já corta. Mas eles não identificaram na hora do nascimento, foi bem depois, então foram 10 dias, ela sem mamar, ela chorando de um lado e eu de outro, eu não queria mamadeira, eu não sabia o que fazer.
Então, são dificuldades que as mães encontram. Imagina, puerpério, aquela loucura hormonal, a gente fica desesperado. Então, o odontopediatra também faz parte da equipe que ajuda, né, a identificar e fazer essa cirurgia, que é bem rapidinho, fez até laser, cortou. E aí depois teve que fazer exercícios de fono e foi bem. E na vida adulta, geralmente o fono é procurado quando a pessoa tem algum evento, tipo um AVC, uma coisa. Por exemplo, meu pai, ele teve AVC e ele fez fono e recuperou a voz. Então, por exemplo, às vezes ele ia falar uma palavra bicicleta, aí ele falava bi e não lembrava do cleta, entendeu? Então a fono ajudou ele a recuperar e ele conseguiu recuperar a fala. Geralmente, a fono é procurada quando tem um evento, assim, dificilmente a pessoa procura uma fono, assim, só para melhorar a dicção, a voz, ou é comum? Procura também, mas o mais comum é procurar depois de um problema. Só vai no médico que acontece coisa. E essa é uma das minhas especialidades também. Então, eu trato muita gente com pós-AVC, que tem dificuldades de memória, dificuldades de formar uma palavra. Então, assim, minha mãe teve um AVC recentemente e foi bem difícil também esse retorno, né? Foi dia após dia. A reabilitação é dia após dia. Então, também muita gente me procura por conta disso. Procura principalmente também, que também é uma das áreas desse risco de broncoaspirar. Então, a pessoa está com pneumonia, entrou comida no pulmão, entrou água e não consegue mais engolir direito e procura, porque sabe que existe um risco grande, até óbito. Então, a comunicação também impacta muito na vida de uma pessoa pós-AVC. Você imagina alguém que é ativo, que tem todo um trabalho, tem uma vida, de repente tá falando ali com metade, né? Por exemplo, sua mãe, metade da palavra. As pessoas não têm AVCs que a pessoa ou compreende tudo e não fala nada, é só um exemplo, que é um Sim. assunto que a gente pode até combinar um outro dia. Ou a pessoa fala ininteligível e não compreende. Então, a linguagem é um ato complexo, complexo, né? Que exige várias áreas atuando ao mesmo tempo e precisa de estímulo da família Entendi. ajudando, de ler, de falar, melhorar a dicção. Então, muita gente procura na fase adulta, depois de algum evento neurológico, idoso que está com dificuldade de engolir, é mais assim, ou mastigar, né? Que a mastigação também influencia, até causa isolamento social, imagina. Deglutição, né? Parte de deglutição, né? Que o idoso também às vezes precisa. Eu queria também aqui ver que está muita gente entrando, da boa noite. Tem gente aqui de Santa Fé, que é de outro país. Então, que bom. Gláucia, nosso tempo já está aqui chegando ao fim. Você teria mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente aprender? Algum assunto ainda? Eu acho que Você tem algum? foi tudo, mas eu estou disponível. Se vocês lembrarem de alguma coisa, pode perguntar. Eu tenho o Instagram aqui, tenho meu telefone, a gente conversa. Eu estou sempre aqui para ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. E pode perguntar. Dúvidas é comigo mesmo. Depois pergunta, né? Às vezes não lembra na hora. É verdade. Aí depois fica a pergunta. Eu vi gente aqui dizendo que tem problema de ouvido, mas que não coloca nada, nem cotonete, nem nada. Então a pessoa já se conhece, ela fica preservando, né, para não complicar aí Tem uma a coisa que saúde. eu até não mencionei, mas rapidamente, para não atrapalhar o tempo, é todo mundo que, principalmente idosos, a pessoa na fase adulta, tossiu, a tosse é uma resposta do nosso corpo. Enquanto estiver comendo, bebendo água, tosses frequentes, não é normal. Também é muito essencial que procure fonoaudiólogo, porque pode ser um sinal de disfagia. E um sinal de disfagia O que significa disfagia? é uma dificuldade de engolir líquido, secreção, comida. Então, muito idoso tem, quem tem câncer, quem tem problemas de AVC também pode ter, traumatismo, esclerose. Então,
Então, todas elas são doenças que podem causar disfagia. Então, percebeu que alguém em casa está comendo, bebendo água e tossindo, toda vez que come, toda vez que bebe água, ou algum desses, pode procurar fono, que é uma disfagia. E aí, Teve uma pessoa que acabou de dizer aqui que tem não sei se é neto, de 3 anos, que tem dificuldade com a fala, se seria ideal procurar uma fono. ele não fala nada, precisa procurar uma fono. 3 anos já é para falar frases, bastante, mais de 400 palavras. Tem que procurar fono. Então, Gláucia, aquele exercício que você falou da rolha para botar na boca é para as pessoas que falam muito rápido, para poder elas falarem mais calmamente, para ficar com a dicção melhor, é isso? As pessoas que falam muito rápido, é interessante trabalhar, controlar a respiração. Sei. Controlando a Eu vou respiração. fazer esse exercício para poder treinar aqui. Achei muito interessante. Aí pega um texto para ler, põe a rolha aqui na boca e lê o texto assim. O texto, na verdade, é para vocês lerem, mas articulando bem as vogais, as palavras, exagerando no movimento, e a rolha para contar de 50 para 1. Esse é Ah, rolha de 50 para 1, de trás para frente. fazer Tá. isso antes de alguma apresentação, nos momentos que mais sente dificuldade. Então, vai fazer uma live, vai fazer uma reunião e acha que está com a articulação, está nervoso, cuida da respiração, trabalha a dicção, os sons, né, da fala e vai. Trabalha e vê um jeito de controlar a ansiedade, porque tudo interfere. A nossa voz é produzida pela respiração. Na expiração que produz a nossa voz. Então, ela tem que estar funcionando. É a base. Quem manda é a nossa respiração. Entendi. Fazendo isso, Ah, ajuda. então tá. Glaucio, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite, tá? Para participar da live. Muito obrigada. Agradecer a todos que vieram aqui nos prestigiar e participar aqui da live também, assistindo e interagir aqui com a gente. O Instagram da Gláucia está lá junto com o meu, no meu Instagram, que é GG Fonoaudiologia, né? O seu Instagram. E muito obrigada, tá? Agradeço de coração você ter aceitado. Foi muito importante a gente aprender um pouco mais sobre esse tema. Fico muito feliz de você ter estado aqui com a gente essa noite aqui, trazendo o seu conhecimento. Eu que agradeço. Espero ter ajudado muitas pessoas com as informações, né? Acredito que a maioria das pessoas não sabiam o que fono faz. Agora vocês já sabem. Pode procurar, pode ajudar, que dá certo. E eu estou aqui para o que precisarem, pode mandar dúvidas. Certo. Então, gente, muito obrigado, boa noite. Sigam aí o Instagram da Gláucia, que ela traz sempre conteúdo muito interessante. Para quem também não me conhece, que é seguidor aí da Gláucia, eu também estou à disposição, tá? Então, é isso aí. Boa noite, fiquem com Deus e até uma próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada.